Olá, seja muito bem-vindo à programação da TV Suprem, o canal de comunicação da União Planetária. Este é o Boletim Suprem. Por aqui a gente vai falar sobre as principais notícias positivas da semana em todo o Brasil e no mundo. Aproveite para deixar o seu like e compartilhar este vídeo com sua rede de contatos. TV Suprem para uma nova consciência, uma nova televisão. Cuidar das árvores como se fossem suas próprias filhas e fazer do plantio seu último gesto antes de partir. Esse é o desejo de Hélio da Silva, morador do estado de São Paulo, que já plantou mais de 41 mil árvores para recuperar áreas degradadas. Quem traz todos os detalhes desta história inspiradora é a repórter Marisol Cadieje. Autodeterminação e a vontade de ver o planeta cuidado e salvaguardado. Um cuidado que vem de Hélio da Silva, ou melhor dizendo, uma missão, como ele mesmo já falou em diversas entrevistas. Essa missão fez com que o ex-executivo, nascido na cidade de Permissão, a 500 quilômetros de São Paulo, e que chegou na capital paulista aos 8 anos, agora tem seu tempo totalmente voltado para o plantio de árvores. Em 21 anos, são mais de 170 espécies, a cada 12 metros, uma árvore frutífera, que somadas resultaram em mais de 41 mil árvores nativas da Mata Atlântica, recuperando uma grande parte da beira do córrego do Ticoatira, onde antes era uma área abandonada e cheia de lixo. Agora, o lugar é um dos maiores parques lineares do mundo, com cerca de 320 metros quadrados e mais de 3 quilômetros de extensão e um acúmulo de 40 mil espécies de pássaros. Mas o sonho do Sr. Hélio vai além. Ele pretende, ao menos, plantar 50 mil árvores. Eu dediquei mais de 21 anos plantando árvores na zona leste de São Paulo. Tá? É uma coisa fascinante e é uma missão. Essas ações incentivam a sociedade em geral, ajudam a sociedade. Né? É o ápice da sustentabilidade, é o plantio de árvores. Teve um impacto muito bom em toda a comunidade ao redor do parque linear Ticoatira, na zona leste de São Paulo. Então é muito bom plantar árvore e os impactos são imensuráveis. Esse movimento do Sr. Hélio da Silva se soma às mais de 650 mil árvores existentes no estado de São Paulo. Um lugar que atualmente conta com 46 milhões de habitantes, perto de 22% da população brasileira, segundo o IBGE. Porém, ali seriam necessárias 2 milhões de árvores. O Sr. Hélio diz: não vou morrer, vou virar árvore. A Inglaterra vai proibir, a partir do ano que vem, a venda de vapes descartáveis, os cigarros eletrônicos. O repórter Rafael Stegletter traz mais detalhes sobre como essa medida visa combater o vício entre adolescentes e reduzir o impacto ambiental causado por esses dispositivos. O governo do Reino Unido anunciou na semana passada que proibirá a venda de vapes descartáveis a partir de junho do próximo ano, em uma medida voltada a conter tanto os danos ambientais quanto ao aumento de uso de nicotina entre adolescentes. Nos últimos anos, o uso do aparelho cresceu significativamente, com dados indicando que quase 10% dos britânicos
compram e utilizam esses dispositivos. As autoridades expressaram preocupações com o apelo dos vapes a jovens e adolescentes, especialmente devido aos designs chamativos e sabores frutados. Um estudo realizado pela instituição de caridade ASH em 2024 revelou que cerca de 20% dos adolescentes entre 11 e 17 anos já experimentaram vapes, embora a venda de cigarros eletrônicos com nicotina para menores de 18 anos seja ilegal. O governo atual reforça essa proibição como parte de uma grande iniciativa de saúde pública com o objetivo de limitar o contato dos jovens com produtos de nicotina. Além do impacto à saúde, o descarte inadequado de vapes descartáveis representa um problema ambiental significativo, com quase 5 milhões de unidades sendo jogadas no chão ou no lixo comum semanalmente, muitas contendo baterias de lítio que podem provocar incêndios. No Brasil, o debate está sendo construído. Ao mesmo tempo em que o Senado Federal tramita um projeto de regulamentação da comercialização e uso dos aparelhos, em abril deste ano, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu por manter a proibição dos cigarros eletrônicos no país. Durante a reunião foram ouvidas diversas manifestações a favor e contra a manutenção da proibição. A maior parte dos argumentos favoráveis à manutenção da proibição foram relativos aos danos à saúde pública. Também foram apresentados argumentos pedindo a regulamentação do consumo pela Anvisa, apontando uma possível redução de danos aos fumantes de cigarro comum e o combate à venda ilegal de produtos sem controle toxicológico e de origem desconhecida. Uma boa notícia para quem deseja quitar ou renegociar dívidas bancárias com condições mais acessíveis. O Mutirão Nacional de Renegociação de Dívidas com diversos bancos vai até o dia 30 de novembro. A repórter Isabela Souza explica como esses acordos irão funcionar. Dá só uma olhada. Como é que eu vou quitar aquela dívida até o fim do ano? Esse é o pensamento de muitos brasileiros. O Mutirão Nacional de Renegociação de Dívidas foi criado para apoiar famílias e indivíduos que encontram dificuldades em quitar suas contas em dia. Esta é uma oportunidade para quem tem dívidas atrasadas no cartão de crédito, cheque especial e outras modalidades de crédito. Com o Mutirão, é possível parcelar, quitar ou reduzir os juros através de uma negociação simplificada no portal consumidor.gov.br. ou no aplicativo gov.br, trazendo praticidade e segurança ao processo. Neste período de renegociação, alguns consumidores já relatam vantagens, como a flexibilização de prazos e reduções de juros, um momento oportuno para aliviar as contas e recuperar a organização financeira. Durante o processo de quitação das minhas dívidas, eu aprendi a importância do planejamento financeiro e a priorizar o pagamento das minhas dívidas. E desde aí eu criei um método novo. Método novo não, né? Já tem esse método. Mas é criar um orçamento e separar o valor da minha renda corretamente para que não pese com outros valores. Além de facilitar a negociação direta, o Mutirão conta com o apoio da FEBRABAN, Banco Central, Senacom e o Procon. Entre as condições oferecidas estão taxas reduzidas e condições de parcelamento que cabem no bolso da maioria dos brasileiros. Desde que eu saí do ensino médio, eu acabei criando bastante dívidas. Então, eu sempre priorizei em anotar tudo que eu gastava e tudo que eu recebia. E por isso, facilitou bastante, porque como eu vi que eu fui bem desorganizado quando eu saí da escola, depois que eu comecei a ter essas dívidas, essa organização me ajudou muito. Então, meu conselho para quem tem dívida é você pegar tudo que você gasta, tudo que você recebe e organizar isso numa lista e aproveitar o desconto, porque obviamente vai ser muito bom e você vai poder limpar o seu nome, que é algo que a gente sonha, né? Para quem quer consultar sua situação financeira antes de renegociar, o Registrato, plataforma do Banco Central, oferece um relatório detalhado das dívidas. Já os superendividados, protegidos por lei, devem procurar o Procon da sua região para orientações específicas. A projeção é que o Mutirão contribua para diminuir o número de famílias com dívidas atrasadas. Quem nunca ficou enjoado ao usar o celular em uma viagem de carro?
A Apple trouxe uma solução para esse problema comum. O novo recurso para iPhones e iPads promete reduzir a náusea causada pelo movimento do veículo. Na última atualização, a empresa lançou uma nova função chamada Dicas de Movimento do Veículo, desenvolvida para tornar o uso de iPhones e iPads mais confortável durante viagens de carro. O recurso exibe pontos animados nas bordas da tela que representam as mudanças de movimento do carro, ajudando a reduzir o conflito entre o que vemos na tela e o que o nosso corpo sente ao se deslocar, que é a principal causa da náusea em movimento. A funcionalidade detecta automaticamente o movimento do veículo por meio dos sensores do dispositivo e exibe as dicas visuais para atenuar o desconforto. A Apple afirma que, embora o sistema possa não ser 100% eficaz para todos, ele tem o potencial de beneficiar muitas pessoas, especialmente crianças em viagens longas. Pela primeira vez na história, uma mulher indígena se tornou doutora pela Universidade Federal de Minas Gerais. A deputada federal Célia Chacriabá integrou em sua tese os saberes tradicionais indígenas com conhecimento acadêmico. Em seu trabalho, ela valoriza o território como parte da identidade indígena e exalta as mulheres semente como guardiãs da sabedoria ancestral. A deputada federal pelo PSOL de Minas Gerais, Célia Chacriabá, acaba de se tornar a primeira mulher indígena doutora pela Universidade Federal de Minas Gerais, após defender tese de doutorado no Departamento de Antropologia. O trabalho propõe a integração entre os saberes tradicionais indígenas e o conhecimento acadêmico, valorizando uma visão de território que ultrapassa a geografia. O estudo da deputada também aborda a importância da preservação da natureza, trazendo como símbolo o pequi, o ouro do cerrado. Segundo a autora, durante a apresentação do trabalho, esse fruto representa a essência da própria jornada, uma relação respeitosa com a natureza, que contrapõe a exploração predatória dos recursos naturais. Célia define território e corpo como elementos conectados e apresenta as mulheres semente, como as benzedeiras e parteiras que abriram caminho nos saberes indígenas. Para a parlamentar, essa é uma conquista pioneira, mas com propósito: abrir caminho para que outros indígenas alcancem espaços de produção científica e representação política. Uma conquista histórica para a matemática mundial. Pesquisadores brasileiros solucionaram um problema que estava sem resposta há mais de um século. Uma descoberta que pode transformar áreas como biologia, engenharia e até cibersegurança. Um feito inédito no mundo da matemática foi conquistado por um trio de brasileiros da Universidade Estadual Paulista de Rio Claro. Após 124 anos, o 16º problema de David Hilbert, um dos maiores desafios da matemática moderna, foi finalmente resolvido. Proposto pelo matemático alemão em 1900, o problema aborda o conceito de ciclos limites em equações diferenciais polinomiais, fundamentais para prever padrões em fenômenos que variam ao longo do tempo, como mudanças populacionais na ecologia, reações químicas e modelos epidemiológicos. Mas por que isso é tão complicado? Esses fenômenos são descritos por um tipo especial de equação matemática chamada equação diferencial, usada para prever como as coisas mudam com o tempo. O problema é que em muitas dessas situações o comportamento não é simples. Ele se repete de forma complexa, criando o que chamamos de ciclos limites, ou padrões que se repetem. Ninguém sabia quantos desses padrões diferentes poderiam aparecer em cada situação, e tentar prever isso era um grande mistério. Os brasileiros Vinícius Barros da Silva, Edson Denis Leonel e João Pérez Vieira, todos pesquisadores da Unesp, conseguiram finalmente responder a essa pergunta usando uma nova abordagem, que eles batizaram de teoria geométrica de bifurcações. Em palavras mais simples, eles descobriram como mapear esses ciclos e entender quantos tipos diferentes de padrões podem surgir antes de se repetir, o que pode ser aplicado a várias áreas,
como prever surtos de doenças ou até mesmo proteger dados em sistemas de segurança digital. A conquista coloca o Brasil em destaque no cenário matemático mundial e Vinícius Barros da Silva, um dos autores da descoberta, agora concorre ao importante Prêmio Internacional de Jovens Cientistas, o ICTP Prize, promovido pelo Centro Internacional de Física Teórica, na Itália. Vai até domingo no Museu Nacional, aqui em Brasília, a tradicional Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Serão 6 dias de atividades científicas e educacionais gratuitas, incluindo palestras, jogos, seminários, visitas guiadas e o lançamento do edital do Prêmio Mulheres na Ciência, promovido pelo CNPq. Isso sem falar nos shows. E para fechar o evento com chave de ouro, a cantora Vanessa da Mata fará uma apresentação especial. Uma semana inteira dedicada a celebrar os biomas do Brasil e as tecnologias sociais. Confira só. Brasília recebeu a 21ª semana da Feira Nacional de Ciência e Tecnologia. Foram milhares de pessoas que tiveram acesso a diversas atividades e informações, uma celebração à ciência e à inovação, que promoveu o intercâmbio de conhecimento. A atividade promoveu o engajamento não só de acadêmicos, mas de todos e todas que ali estiveram para saber tudo sobre os biomas do Brasil, diversidade, saberes e tecnologias sociais, que foi o tema deste ano. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia foi coordenada pela Secretaria de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social do Ministério da Ciência e Tecnologia, por meio do Departamento de Popularização da Ciência, Tecnologia e Educação Científica, em parceria com governos estaduais e municipais, de instituições de ensino e pesquisa e de entidades ligadas à ciência, tecnologia e inovação. Tudo para aproximar a ciência da sociedade, incentivando a pesquisa, a curiosidade e a educação científica. A gente precisa mostrar o que a gente faz, como é que se constrói o conhecimento, como se faz a pesquisa, como a gente chega na vacina, como a gente chega num tratamento médico, como a gente chega num remédio para proteger os alimentos de bichinhos. A gente tem muitas coisas que a ciência faz para mudar a vida da gente. E a gente quer que as crianças possam ter essa oportunidade de conhecer na escola, fazendo uma educação científica, fazendo pesquisa, testando o método científico, que é, eu tenho uma curiosidade, eu tenho uma hipótese, eu vou fazer as perguntas necessárias para responder meus questionamentos. E aí eu vou aprendendo. Então a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, ela é esse momento em que a gente coloca o conhecimento à universidade, os institutos federais, né, as unidades de pesquisa, os laboratórios, para se abrir para a sociedade brasileira. Um universo de mais de 100 estandes, unindo a ciência a diversas gerações e comunidade. Passamos quase a manhã toda aqui e ainda assim não conseguimos captar tanta coisa, tanta inovação, tanto detalhe, tantos projetos. A 21ª Semana Nacional de Ciências e Tecnologia, que aconteceu aqui em Brasília, ela teve um diferencial. Os alunos do ensino médio e fundamental puderam trazer para cá e mostrar os seus projetos desenvolvidos durante as feiras de ciência. É assim mesmo, é a garotada. Teve os rios, as matas e os tucanos, as borboletinhas e as árvores e os rios. Eu conheci mais com a realidade virtual. Gostei que aqui tem muitas coisas para estudar. Tem realidade virtual, jogos. Na realidade virtual eu vi muitos rios, muita natureza e vi muitos povos indígenas.
instalada na área externa do Museu Nacional da República, próxima à rodoviária do Plano Piloto, com todas as atividades gratuitas e abertas ao público, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é considerada o maior evento de divulgação científica realizado no Brasil e acontece há 20 anos. As temáticas são voltadas ao reconhecimento, valorização e proteção da riqueza da biodiversidade nos diversos biomas brasileiros, além da importância dos conhecimentos tradicionais das comunidades que neles habitam. Uma festa ao conhecimento do saber, uma demonstração do potencial que a ciência tem em transformar o futuro, abrir oportunidades para jovens, combater o negacionismo e mostrar experimentos. Um espaço que pode e deve estar ao alcance de todo o povo brasileiro. Mastiga bem rápido, tá? Meu Deus! Eu que sou medrosa, comi um biscoito que fumacei tudo aqui. Fala pra gente, o que é isso? Falo, claro. Então, aqui a gente tem um salgadinho tradicional, que é o fandangos, né? E a gente está mergulhando ele em nitrogênio líquido. O nitrogênio líquido está aproximadamente 196 graus abaixo de zero. Então, imagina o que acontece se você pegar água, que ebulhe a 100 graus Celsius, e jogar numa chapa que está a 300 e poucos graus Celsius. A água virá fumaça na hora. Então, a nossa temperatura ambiente para o nitrogênio está lá para os seus 200 graus acima da temperatura de ebulição. Então, quando a gente pega um biscoito rico, cheio de nitrogênio líquido, esse líquido evapora na hora na nossa boca e dá esse efeito de fumaça. Então, é mais para mostrar, assim, exemplificar um pouquinho essa questão do nitrogênio. É divertido, né? É divertido. E olha, é o efeito de fumaça, mas também eu senti um efeito refrescante. Isso é natural? Sim, porque ele está muito gelado. Na física, em particular, a gente usa muito esse tipo de material, o nitrogênio líquido e o hélio líquido também, para resfriar sistemas e fazer, por exemplo, experimentos de magnetismo, experimentos para medir propriedades eletrônicas de materiais. Na biologia também é muito usado para preservação de material genético, entre outras diversas aplicações. Por enquanto é isso. Muito obrigada pela sua companhia. Continue ligado na programação da TV Suprem no YouTube e nas redes sociais da União Planetária. Até mais!